Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, falando um pouco mais sobre o processo de independência política do Brasil. Então, a gente estudou lá na última aula as primeiras revoltas que tiveram ideais de independência, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Hoje a gente vai estudar o desenrolar do processo de independência em si, como aconteceu, o que levou Dom Pedro a declarar a independência do Brasil. Então, a nossa independência está relacionada também ao que estava acontecendo lá na Europa. Então, a gente estudou em aulas passadas que o Napoleão, ele, quando chega ao poder, ele inicia lá uma política expansionista, aonde ele vai dominar boa parte da Europa, e aí ele vai tentar derrotar a Inglaterra, que era o único país que sobrava forte. Como ele não conseguia pela guerra, ele decretou o que ficou conhecido como bloqueio continental, que era proibir de todos os países comprarem ou venderem com a Inglaterra. O Reino de Portugal, ele tentou fazer um jogo duplo, dizia que estava fechado com Napoleão, mas tentava continuar o comércio com a Inglaterra, que era o país mais rico do mundo. Napoleão, ao perceber que estava tentando ser enganado, ele decide invadir Portugal. Ele manda suas tropas invadir o território português. Essa invasão faz com que a família real tenha que fugir. Vem a família real, a rainha, que era a Dona Maria, o príncipe regente, que era quem mandava, porque a Dona Maria, que era a rainha, ela era considerada como louca, quem mandava era o filho dela, Dom João. Veio a família real toda, veio os ricos, veio a corte portuguesa para o Brasil. Eles pegaram os navios, trouxeram o que podiam trazer. Riquezas, livros da biblioteca, móveis, tudo eles trouxeram para o Brasil. Só que para conseguir chegar ao nosso território, eles tiveram que ser ajudados pela Inglaterra. A Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo e ajudaram Dom João e a família real a vir para o Brasil. Não, vamos dizer que não de graça. Eles ajudaram com segundas intenções que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas esse processo de vinda da família real para o Brasil, a transferência da corte, quem mandava ficava lá em Portugal. O Brasil era só um quintal onde eles pegavam e exploravam o nosso território. Mas a transferência da corte de Portugal para o Brasil é considerado como o marco inicial do nosso processo de independência. Ele vai trazer grandes mudanças que vai levar à nossa independência política. Então, a família real vem para o Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil, vamos ter muitas mudanças. Primeiro que a gente vê aqui, ó, após a fuga, o governo ele foi ajudado pelos ingleses. Como eu falei, eles tinham segundas intenções. A Inglaterra, ao colocar seus navios para ajudar os portugueses a fugirem de Napoleão, ele tinha um pensamento lá na frente. O que eles queriam? Os ingleses, eles queriam o fim do monopólio comercial. O que seria esse monopólio, gente? O Brasil, ele pertencia a Portugal. Portugal era o dono do Brasil, o Brasil era uma colônia deles. O que Portugal fez? Ele impôs um monopólio comercial que era o seguinte: qualquer coisa que o Brasil tivesse para vender, tinha que vender para a Inglaterra. Qualquer coisa que o Brasil precisasse comprar, ele tinha que comprar da Inglaterra. Então, só Portugal, tinha que comprar de Portugal e vender para Portugal. Ele tinha uma relação comercial direta com Portugal. Nenhum outro país poderia vender. A Inglaterra, ela era o país mais rico do mundo. Ela queria ter local para poder vender seus produtos. Então, ela via no Brasil uma possibilidade de vender. Então, quando ela chega ao Brasil, ela diz: a gente ajudou vocês, agora a gente quer a nossa parte. O que a gente quer? Poder vender para o Brasil. Chegando ao território brasileiro, Dom João, que era o filho da rainha, o futuro rei de Portugal, príncipe regente, 6 dias após chegar ao Brasil, ele faz a chamada abertura dos portos às nações amigas. Era possibilitar a venda, o comércio do Brasil com as nações consideradas amigas de Portugal. Nesse caso aqui, mais especificamente a Inglaterra. Além disso, o governo inglês ele exigiu a assinatura de um acordo comercial.
ficou conhecido como Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação ele foi assinado em 1810. O que ele estabelecia? Ele estabelecia a cobrança de impostos sobre os produtos que seriam vendidos no Brasil. Ele estabelecia que a Inglaterra pagaria 15% de imposto. Portugal, que era o país que mandava no Brasil, era o dono do Brasil, teria que pagar 16%. A Inglaterra seria tão beneficiada que ela pagaria menos do que os nossos donos, entre aspas. Então eles poderiam vender mais e as outras nações teriam que pagar 24%. Isso facilitou a comercialização dos ingleses com o Brasil. Então o Brasil ele foi invadido pelos produtos ingleses. Tudo que os ingleses tinham para vender, eles trouxeram para o Brasil e os produtos deles se tornaram mais baratos que os produtos portugueses, que eram quem mandava no Brasil. Então, com isso, os ingleses foram muito beneficiados com essa relação comercial aqui com o nosso país. Outra modificação que a gente percebe com a chegada da família real é que foi permitida a liberdade industrial, a criação das primeiras fábricas. Até então, o Brasil era o local para ser explorado. Aqui tinha que produzir apenas o que Portugal necessitava comprar. Ele não precisava produzir outras coisas, era só o que Portugal precisasse. Então era proibido você abrir qualquer tipo de fábrica. Com a chegada da família real, para atender às necessidades dos ricos que vieram para cá, então foi permitido a abertura dessas primeiras fábricas. Possibilitou também a chegada e a concorrência lá com as indústrias inglesas. Outra modificação, a promoção da vida cultural. Quando a família real vem para o Brasil, vem com os ricos. No Brasil era um país de explorar. Aqui era só para ser explorado, então não tinha nada de diversão. Com a vinda da família real e dos ricos, tiveram que abrir algumas coisas para os ricos poderem se divertir. Então foi aberto, por exemplo, biblioteca, foi aberto parques para eles poderem visitar, teatros. Foi feita uma série de mudanças para poder atender a diversão dos mais ricos. Além disso, o Brasil também foi elevado à categoria de Portugal, de Reino Unido de Portugal e Algarves. O Brasil, nesse momento, ele deixava de ser, na teoria, uma colônia, uma terra para exploração, para ser a sede do reino português. Então ocorreu o que ficou conhecido como inversão colonial. Essa inversão é o seguinte: o rei agora estava no Brasil. O Brasil seria o local mais importante do Império Português. Até então o Brasil era o local de explorar. Eles vinham para cá pegar riqueza e ia-se embora. Precisavam de alguma coisa, vinham pegar riqueza no Brasil e ia-se embora. Agora a gente estava com a casa do rei. O rei estava morando aqui. A chegada da família real ao Brasil ela também trouxe mudanças, como por exemplo, para sustentar os ricos que vieram para cá era necessário dinheiro. Então uma das primeiras coisas que foi feito foi aumentar a cobrança de impostos sobre os mais pobres para conseguir sustentar os puxa-sacos que vieram junto com o rei. Isso gerou uma insatisfação em alguns grupos. Isso acabou levando, vai ser a causa, esse aumento de impostos vai ser a causa do que ficou conhecido como Revolução Pernambucana. Os pernambucanos ficaram insatisfeitos com esse aumento de impostos. Além disso, os pernambucanos estavam sofrendo, por exemplo, com a seca que aconteceu em 1816. Isso fez com que os produtos ficassem em falta, levou à queda do preço do açúcar, do algodão, principais fontes de dinheiro dos pernambucanos. O objetivo do movimento que começou a surgir era proclamar uma república no Brasil inspirada na Revolução Francesa. Eles queriam se libertar de Portugal. O governador do estado acabou sendo preso ao tentar fugir quando começou a Revolução e foi instalado um chamado governo provisório, que era quem iria mandar em Pernambuco nessa época no processo revolucionário. E esse governo provisório que foi estabelecido pelos pernambucanos, ele tomou algumas decisões como, por exemplo, extinguir alguns impostos, principalmente os que eram usados para sustentar a corte portuguesa. Eles tiveram o plano de elaborar uma constituição. Eles possibilitaram a liberdade religiosa, nessa época era permitido no Brasil só o catolicismo.
liberdade de imprensa e foi estabelecida a igualdade de todos, excluindo os escravos. Os escravos não tinham esse direito de ser considerados iguais. No final, a revolução não deu certo, eles acabaram sendo derrotados. Lá em Portugal, depois da família real vir para o Brasil, Napoleão começa a ser derrotado pelos países europeus, e aí em Portugal vai acontecer a chamada Revolução Liberal do Porto, aonde os comerciantes portugueses se reúnem, ajudam a expulsar as tropas de Napoleão que tinham sobrado, e eles elaboram uma constituição, um documento, que esse documento ele limitava os poderes do rei. O Dom João ele não seria mais o todo-poderoso, ele teria que obedecer às leis. Além disso, essa Constituição exigia a volta do rei para Portugal. Dom João não queria voltar, ele queria permanecer no Brasil. No Brasil ele tinha mais liberdade do que ele tinha em Portugal. Mas diante dessa situação, se ele não voltasse, ele perderia o trono. E aí Dom João é obrigado a voltar para Portugal, ele vai-se embora, sendo que quando ele sai do Brasil, ele deixa para comandar o território brasileiro o filho dele. Ele vai-se embora em 1821, dia 26 de abril, e ele deixa no comando do Brasil o filho mais velho, que era o Dom Pedro. Tem aqui o nome do Dom Pedro, só a termo de curiosidade. O nome do Dom Pedro era bem grande. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Então ele passou a comandar o Brasil. Ele seria o responsável por tomar as decisões. Acho que nem o Dom Pedro não sabia o próprio nome dele. Os representantes, Dom Pedro ficaria para comandar. Só que os representantes de Portugal, eles queriam voltar a fazer do Brasil o que era antes, um local de exploração. Então eles fizeram de tudo para tentar limitar os poderes de Dom Pedro. Dom Pedro passaria a mandar, mas ele teria que obedecer às cortes portuguesas. E aí uma pressão fica muito grande sobre Dom Pedro. Dom Pedro, gente, ele era um cara que, vamos dizer assim, ele era muito danado. Ele era casado, mas ele tinha muitas amantes. Ele teve muitas amantes, muitos filhos. Ele teve muito esse relacionamento amoroso muito conturbado. E aí, ele casado, nessa questão de pressão das cortes portuguesas, ele, em meio a tudo isso, ele estava com a amante que foi considerada a principal, que é a Domitila de Santos, a Marquesa de Santos. Foi até retratado na novela lá da Globo. Em meio a toda a confusão que estava no Brasil sobre Dom Pedro poderia governar ou não, tirar os poderes de Dom Pedro, em meio a tudo isso, Dom Pedro foi fazer uma viagem para visitar a amante dele em Santos. Quando ele estava fazendo essa viagem, chega uma carta de Portugal dizendo que Dom Pedro teria que obedecer todas as ordens de Portugal, senão eles iriam invadir o território. Essa carta chega, quem recebe é a mulher dele, ela lê a carta e aí ela manda o aviso para Dom Pedro, aconselhando ele a decretar a independência, tomar alguma decisão. Antes de terminar essa parte da independência, antes dele realmente decretar a independência, Dom Pedro passa a sofrer muita pressão, e aí tem um momento importante antes da independência, que é o seguinte: os brasileiros, diante da pressão, os ricos, o Partido Brasileiro chamado, eles organizam um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, entrega ao Dom Pedro, dizendo que o povo quer que ele fique. Só que dessas 8.000 assinaturas, gente, a maioria era falsificada. O povo brasileiro era analfabeto, não sabia nem escrever. Quando Dom Pedro recebe essa carta, ele vê, e aí ele, segundo a história, ele vai lá para a sacada do seu prédio, ele, como é retratado nas imagens, ele diz: como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Esse é o chamado dia do fico, é o dia que Dom Pedro decide ficar. E aí, voltando ao processo de independência, chega a carta dizendo que eles vão invadir o Brasil. A mulher dele manda a carta, Dom Pedro recebe a carta na volta da viagem, já de volta para casa, quando ele sai da casa da amante dele. E aí ele recebe essa carta quando ele está nas margens do Riacho Piranga. Tradicionalmente, a história conta que Dom Pedro, ao receber essa carta, ele lê
E aí ele vai dar o grito do Ipiranga chamado, onde geralmente é retratado ele em cima do cavalo, bonitão, arrodeado de muitas pessoas. Ele vai dizer independência ou morte. Aí a independência do Brasil está decretada. Existe muita controvérsia sobre esse processo. Dom Pedro, segundo o que se acredita, na verdade ele não estava cheio de gente, como retratado nas pinturas. Ele deveria estar só com 2 guardas, um ajudante no máximo. Ele não estava todo arrumado, porque ele estava fazendo a viagem. Qual era a necessidade que ele estaria de estar todo preparado com a roupa de príncipe? Então, há controvérsia muito grande nesse processo de independência. Mas o fato é que a independência foi declarada em 7 de setembro de 1822. Tempos depois, em outubro, Dom Pedro é coroado como Dom Pedro I, primeiro príncipe do Brasil, primeiro imperador do Brasil, melhor dizendo. E aí a independência do Brasil está estabelecida. A gente vai ver nas outras aulas que essa independência ela foi ainda um pouco mais complicada para ser reconhecida. Teve lutas, tem envolvimento de dinheiro, mas o processo de independência em si ele foi feito principalmente pela classe rica. Os ricos, quando eles colocam o apoio em Dom Pedro, eles queriam, na verdade, manter seus privilégios. Quem era rico queria continuar sendo rico, queria continuar com vida boa. Então eles vão fazer a cabeça de Dom Pedro nesse processo de independência. Então a gente vai encerrando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui, tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.